ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós vamos estar lendo o versículo hoje. Esse ele está com letra maiúscula. Nós vamos estar lendo este versículo, porque só ele desmancha as obras do diabo. Porque as obras do diabo é muito grande na terra, e essa obra engana as pessoas. Engana na política, engana nas religiões. São as duas bestas que estão aí para enganar as pessoas. E o engano gera a miséria, gera a pobreza, porque o próprio Senhor Yahushua disse: o diabo veio matar, roubar e destruir. E ele está fazendo muito bem. Isso ele sabe fazer muito bem, ele é especialista nisso. Ele é especialista em instalar a miséria, a pobreza, a falta de conhecimento. Essa semana o pessoal do Enem, a prova do Enem, diz que muitos erros de português, e de 100 perguntas, 70% perguntas ideológicas para destruir pessoas, para destruir a família. Então ele se manifestou na minha vida, ele se manifestou na sua vida para destruir as obras do diabo, seja na política, seja nas religiões. Ele se manifestou na nossa vida. É isso que nós temos que acreditar. É isso que nós temos que crer. O filho pródigo andou errante na terra, mas um dia a mente dele começou a trabalhar. Um dia a mente dele voltou em si e ele disse para ele mesmo: eu tenho que voltar para o meu pai. Eu tenho que procurar o meu pai. Estão ouvindo? Porque o Deus desse século, como nós temos falado em outros vídeos, cegou a mente da humanidade. Cegou a mente da humanidade. Então, se você recebeu esta visita do Criador, aproveite esta visita. E pense como aquele filho pródigo: eu tenho um pai, eu tenho que voltar para o meu pai. É isso que você tem que pensar nos últimos dias, e não ser mais escravo dessas duas bestas que escraviza o mundo. Escraviza com a mentira, com a miséria, com o engano, com o pecado. Estão ouvindo? É isso que você tem que libertar. De acordo com o versículo lá, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou a mente da humanidade. Aonde você está? Você está no meio da humanidade. Para não ver a glória do Mashiach. Para não ver a luz do Evangelho. Para não ver a manifestação do Criador na terra. Estão ouvindo? Por isso ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, a partir de hoje, dê lugar para esse que se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vocês veem que ele está infiltrado nas escolas. Nós temos professores que é servo do Criador. Minha cunhada, meu sobrinho lá em Bauru são professores. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o que o diabo está fazendo. Onde já se viu numa prova do Enem, 70% de perguntas ideológicas. Aí o diabo aparece ali e fala assim, para ele acertar essa questão, ele vai ter que negar o Deus dele.
Estão ouvindo? Tá desse jeito. Desse jeito as coisas. E muitos erros de português. Mas o que esperar de um analfabeto, cachaceiro, ladrão? Entendeu? Ser analfabeto não é defeito. Não. Ser cachaceiro também não é defeito. Porque cada um cuida da sua vida. Entendeu? Cada um faz da sua vida o que ele quer. Mas ser ladrão é defeito. Entendeu? E quando é ladrão, cachaceiro passa a ser defeito. Entendeu? E analfabeto passa a ser defeito. Porque ninguém respeita ladrão. Entendeu? Ninguém respeita ladrão. Entendeu? Porque o nosso Senhor Yahushua diz que ele veio matar, roubar e destruir. Eles são especialistas nisso. Entendeu? O homem, quando não é ladrão, todo mundo respeita ele. Entendeu? Mas o ladrão não tem respeito, não. Entendeu? Quer uma prova disso? O presidente agora dos Estados Unidos que ganhou. Entendeu? O que aconteceu? As guerras já acabou. Vocês viram falar de guerra essa semana? Entendeu? Os homens demônios caíram de joelho. Entendeu? Os homens demônios caíram de joelho para um homem. Mas porque ele não rouba, eles respeitam ele. Entendeu? Eles respeitam ele. O que aconteceu? O Hamas já abaixou a sua bandeira, já pediu arrego. O Hezbollah pediu arrego. O Irã já não quer mais guerra. O Iêmen, os terroristas do Iêmen, já não quer mais guerra. Entendeu? Porque respeita. Os homens demônios que governam o Brasil já estão caindo de joelho. Entendeu? Porque não vai ter saída para eles. Os homens demônios do Brasil, o que eles gostam? Eles gostam de matar, roubar, destruir, ficar rico, roubando, entendeu? E ostentar nos Estados Unidos, entendeu? E o que é o boato aí? Vão suspender o passaporte deles para eles não entrar mais nos Estados Unidos. Você já pensou? Os homens demônios gostam de investir nos Estados Unidos, ostentar nos Estados Unidos, comprar mansão luxuosa nos Estados Unidos. Vocês já imaginaram? Entendeu? É Deus trabalhando ou não? É Deus se manifestando para destruir a obra do diabo ou não é? O Criador está trabalhando. O Criador está fazendo a parte dele. E nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos amando o Criador sobre todas as coisas? Quem ama o Criador sobre todas as coisas, vai até Israel e busca o nome dele, e não aceita o nome da imagem romana. Essa é a prova daquele que ama o Criador sobre todas as coisas. Nós amamos o nosso semelhante como a nós mesmos? Entendeu? Quando nós amamos o nosso semelhante como a nós mesmos, nós denunciamos as obras do diabo. Quando o diabo quer matar as criancinhas, fazendo a lei do aborto, criando as ideologias de gêneros, nós temos que estudar a política, a geopolítica, nós temos que conhecer a obra do diabo, porque nós amamos o nosso semelhante, nós queremos que o nosso semelhante seja resgatado. Não é isso? Isso é amar o nosso semelhante. Ah, não, eu fui em Israel, eu busquei o nome do Senhor, eu estou salvo, a minha família está salva, não tenho mais, cada qual na sua, né? É desse jeito que tem que fazer? É desse jeito que o Criador pede? Não, o que ele pede é ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entendeu? Então esta é a missão daquele que está com Deus, daquele que anda com Deus, daquele que ama o seu semelhante, daquele que ama o Criador sobre todas as coisas. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então aquele que ama o Criador sobre todas as coisas, ele vai até Israel. Ele faz igual a rainha de Sabá. A rainha de Sabá diz que deixou os seus países da África e foi até Israel buscar a sabedoria de Salomão.
E a palavra diz quem era a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão é o próprio Criador, a sabedoria de Salomão. Então ela deixou o seu país da África e foi até Israel a buscar esse Deus, a buscar esse Criador. E quando o Criador se manifestou em carne lá em, se eu não me engano, é Mateus 12, que o Criador prometeu para a rainha de Sabá: vai se levantar no juízo e vai condenar essa geração incrédula. Estão ouvindo? Esta é a promessa daqueles que buscam o Deus de Israel. Entendeu? Não é esse Deus fantoche, não, que Roma colocou aí, não. Entendeu? É o Deus de Israel e o seu nome de Israel. Entendeu? Tem que ter a humildade que a rainha de Sabá teve. A humildade que aquela jovem mulher, como chama ela lá, tem até o livro dela, o livro de Ruth, entendeu? Quando o Criador prometeu até a não sei quantas gerações, esse povo não vai entrar no templo, porque esse povo é mau, esse povo é perverso. Mas no meio daquele povo levantou uma mulher que chegou a Israel e disse: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Entendeu? E ela foi justificada por esse Deus. Leia lá a história de Ruth. Você vai ver a história de Ruth. O que é ir em Israel e buscar o Deus de Israel. Entendeu? Isso é o evangelho que nós estamos pregando. Que dias melhores virão. Que as obras do diabo sejam destruídas mesmo na terra. Entendeu? Aquele que rouba, entendeu? Qual que é a minha oração? Eu tenho orado, entendeu? O pouco que eu tenho orado assim: Senhor, toca na carne desses homens que mata, que rouba e que destrói o Brasil. Entendeu? Toca só na carne deles, ó Criador, para que eles saibam que o Senhor existe, que Israel existe. Entendeu? Eles são verdadeiros inimigos de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo, entendeu? Então o pouco que eu tenho orado desta maneira, eu tenho estado nos pés do Criador. Toca na carne desses homens que mata, rouba e destrói o Brasil. Entendeu? Então esta tem sido a minha oração. Vamos ler. 1 João 3:8. Fala que ele se manifestou, mas aqui fala o Filho de Deus se manifestou, entendeu? Mas também é outro estudo, o estudo do Filho é outro, entendeu? Não é duas pessoas, entendeu? Porque o Filho é um título que o Criador não tinha, entendeu? Mas como ele saiu do Espírito e veio para a carne, ele é chamado de Filho. Entendeu? Quer dizer, ele saiu do Espírito e veio para a carne. Ele se manifestou em carne e habitou em nosso meio. Assim que está escrito. É por isso que os dualistas vivem no pecado. Porque a mente deles vai até uma altura. Até uma altura a mente deles vai. Entendeu? Mas quando chega no Filho, entendeu? Aí eles cometem pecado diante de Deus. Eles vivem em pecado. Por não crer, por não acreditar. Entendeu? Porque o não acreditar é pecado. E é pecado de morte, entendeu? Porque o Senhor Yeshua diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então não crer é pecado de morte. Entendeu? Não acreditar que esse Deus se fez carne e habitou em nosso meio é pecado de morte. Estão ouvindo? Por isso os dualistas vivem no pecado. Entendeu? Vive no pecado, e é pecado de morte, entendeu? O não crer é pecado de morte, segundo as Escrituras, porque a palavra diz que aquele que não crer será condenado, e não fui eu que escrevi esse versículo, esse é o ensinamento do nosso Deus, e eu sou obrigado a trazer para vocês a verdade, para que vocês sejam salvos, entendeu? Talvez seja uma das últimas mensagens que vocês ouçam, entendeu? Mas a hora que o irmão Nilson fechar os olhos, o Criador há de levantar outro servo e pregar desta maneira para vocês. Entendeu?
Porque o Criador não precisa do irmão Nilson. É o irmão Nilson que precisa do Criador. Para o irmão Nilson fechar os olhos, o Criador vai levantar outra pessoa que vai pregar desta maneira para vocês, entendeu? Mas também é outro estudo. O Filho é outro estudo. Aí vem Roma e faz 2 pessoas e faz 3 pessoas, entendeu? Quer dizer, obra do diabo, entendeu? O não acreditar é obra do diabo. Sim, é obra do diabo, porque a palavra fala que o diabo cegou a mente e não deixa as pessoas acreditar, não deixa as pessoas ver. Entendeu? Então esta é a palavra verdadeira. Entendeu? Então é pecado de morte. Entendeu? Então o não acreditar é pecado de morte. O Filho é um título que o Criador não tinha. O Criador não tinha o título de Filho, Filho do homem. Entendeu? Ele não tinha, entendeu? Mas quem que nasceu primeiro? O espírito ou a carne? Essa pergunta você não vai saber responder, entendeu? Você tem que estudar, tem que orar para saber, entendeu? Ele saiu do espírito e veio para a carne, entendeu? Então ele é chamado filho, entendeu? Estão ouvindo? Mas ele é um. E se não crer, será condenado, como diz a Escritura. Mas se creres, verás a glória de Deus. É assim que está escrito. Se creres, verás a glória de Deus. Ele deu 2 dicas fortes. 2 dicas fortes. Mas o diabo não deixa as pessoas crer nessa dica forte. Entendeu? Uma dica forte ele disse para Felipe. Felipe colocou o Senhor Yehoshua, vamos dizer que no linguajar de hoje, enquadrou o Senhor Yehoshua e colocou ele na parede. É o linguajar de hoje, para vocês entenderem. Mostra o Pai, é tudo que nós precisamos. Eu acho que ele deu risada. Eu acho que ele deu risada. Entendeu? Ele falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. Olha para mim, Felipe. Está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Mas os homens malignos de hoje, tá difícil. Tá difícil. Entendeu? Tá difícil acreditar. João 10:30, quando ele pregou para a multidão, eu e o Pai somos um, mas os homens malignos confiam em 2. Os homens malignos confiam em 3. Os homens malignos não querem o Criador. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então esta é a mensagem dos últimos dias. Esta é a mensagem dos últimos dias. Essas são 2 dicas fortes que o nosso Deus, quando se fez carne e habitou em nosso meio, disse para nós. Entendeu? E essa palavra é válida para hoje. Por que é válida para hoje? Porque ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa palavra é para hoje. Entendeu? Então vamos ler o versículo aqui. Mas não vai confundir o filho com 2 pessoas, porque é doutrina satânica, é doutrina maligna. Entendeu? Doutrina maligna que perde a salvação. Porque o não crer perde a salvação. Nós já mostramos aqui para vocês a base bíblica. Quem não crê será condenado. Estão ouvindo? Então vocês veem que há muitos condenados. Entendeu? Mas os inocentes não. Os inocentes ainda vai para o juízo. Entendeu? Foram enganados. Entendeu? A criancinha vai para o juízo. Entendeu? Quantas pessoas inocentes que morrem nas guerras. Entendeu? O Brasil tem muitas pessoas inocentes presas. Você sabia que o Brasil tem mais de 2.000 presos políticos? Você sabia? Você sabia que o Brasil tem mais de 1.000 foragidos políticos em outros países? É, aqui pertinho de vocês e vocês não estão vendo. Entendeu? Nas vossas orações, orem para esses presos inocentes do Brasil, entendeu?
são presos políticos. Quando esse homem maligno se levantou, entendeu? Ele aparelhou tudo, entendeu? Ele aparelhou, quer dizer, um juiz se estuda tanto, um general se estuda tanto, essas pessoas estudam tanto, chega um analfabeto e compra ele, entendeu? Quando vocês estudar, conseguir o diploma de vocês, não se venda para esses homens malignos, entendeu? Pega o seu diploma e consagra ao Criador, entendeu? Esse aqui é do Criador, esse diploma, entendeu? É para servir pessoas aqui na Terra, pessoas que eu amo como a mim mesmo. Eu vou servir como um professor, como um médico, como um advogado, como um juiz, como um vereador, como um deputado, como um presidente da República, como um governador. Eu vou servir pessoas com esse diploma aqui, entendeu? Então, essa é a meta de um filho e de uma filha do Criador nos últimos dias. Vamos ler. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Entendeu? Confirma esse versículo, 1 João 3,8. O único lugar na Bíblia que o Filho parece com letra maiúscula. Vocês já viram escrever filho com letra maiúscula? Hã? Preste atenção, povo, entendeu? Preste atenção, entendeu? Deixa as obras do diabo. O não crer é pecado de morte. E nós já provemos aqui. Você que serve uma dualidade, uma trindade, você que tem os costumes de Roma, entendeu? Tome cuidado. Entendeu? Toma cuidado. Porque no livro de Hebreus fala de uma grande salvação. E essa grande salvação é através do nome sagrado. Entendeu? Porque a palavra é bem clara. Acontecerá nos últimos dias. Né? Tá? Que vocês sabem de cor esse versículo. Acontecerá nos últimos dias. Que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Fique com essas palavras, cresça na graça e conhecimento, sabendo que Ele se manifestou em mim, se manifestou em você, para desfazer as obras do diabo e trazer a verdade do Criador, para que as pessoas tenham acesso, tenham direito a esta verdade e alcance a sua salvação. No nome do Deus de Israel, Senhor Yehoshua HaMashiach. Entendeu? O Senhor Yehoshua disse, João 5:43, manifestei, e outro versículo, lá de João, ele disse, manifestei o teu nome que me deste aos homens da terra. Qual o nome de Deus? Estão ouvindo? E João 5:43, também, vamos ler João 5:43, que às vezes a minha cabeça dá um certo... João 5:43 que eu falei, né? Vamos ler aqui para o vídeo não ficar muito grande. Porque às vezes eu me preocupo do vídeo ficar muito grande e atrapalhar os nossos ouvintes da palavra de Deus. João 5:43. Eu vim em nome de meu Pai. Qual o nome do Pai? Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Qual o nome do Pai? Eu vim no nome do meu Pai e vocês não aceitam. Vocês aceitam uma dualidade, uma trindade. Vocês vão perder a salvação por não crer, por não acreditar. Entendeu? Por não acreditar, vão perder a salvação. Entendeu? Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Entendeu? Eles aceitam um Deus chinês, um Deus romano, um Deus paganizado grego, entendeu? Mas o Criador eles não aceitam. Fica com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra.